do Evangelho, não é? Ele é uma escolha de Deus. É claro, nós obedecemos ao chamado, mas a escolha é de Deus. Pode nos relatar como foi o seu chamado ministerial? É interessante, pastor, o chamado de Deus, né? Olha o nome, o chamado de Deus. É muito precioso quando nós somos chamados pelo Senhor. Porque o desejo de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é sermos chamados pelo Senhor. E assim como o Senhor chamou Gideão no lagar, chamou Davi no mato, chamou Paulo no caminho de Damasco, chamou Moisés ali no deserto de Midian, e Deus continua chamando homens e mulheres para a sua obra. E o Senhor me chamou para o santo ministério, depois de alguns anos que eu passei pelo círculo de oração, passei pela escola bíblica dominical, pelo campo missionário, e há 8 anos atrás o Senhor me chamou para pastorear uma congregação, e eu louvo a Deus por esse chamado. Eu abracei e aceitei, porque foi chamado do Senhor. Não é fácil, não é fácil, o chamado não é fácil, mas com o Senhor a gente consegue alcançar o propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém. Como a pastora vê a igreja dos dias atuais? A igreja dos dias atuais, a igreja continua sendo atual. A igreja atual, porque a igreja não envelhece. A igreja quer dizer eclésia, chamados para fora. Então o Senhor nos chamou para fora, nos tirou do mundo do pecado, nos tirou da destruição, nos tirou dos vícios, para que nós fôssemos igreja. Então a igreja, assim como a igreja primitiva, que tinha um papel fundamental, um papel especial, um papel fenomenal em tratar vidas, libertar vidas, a igreja atual, ela continua com este papel. Ela é promotora de salvação, promotora de paz. Então a igreja continua hoje pregando a palavra e levando a mensagem da cruz para os pecadores. Amém. Agora, a igreja ela é sempre atual, não é verdade? Mas nós, como cristãos, nós somos influenciados pela cultura que estamos envolvidos, não é? Uma série de fatores, pelo meio social em que estamos. E como a pastora vê hoje os cristãos dos dias atuais, suas expectativas e como lidar com elas? O cristão de hoje, né? Cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Cristãos são aqueles que passaram por um processo de transformação. Cristãos são aqueles que têm uma viva esperança de um dia encontrar com esse Cristo maravilhoso. Então o cristão de hoje é o mesmo cristão da igreja primitiva, no sentido, no aspecto de esperança, no aspecto de fé, no aspecto de ter, né, um referencial. Cristo é o nosso referencial. Então o cristão de hoje é aquele cristão que está aguardando a volta de Jesus, que está se preparando para morar no céu. A expectativa deste cristão é essa, é viver para Cristo, é fazer a vontade do Senhor. Embora estejamos dentro de um sistema totalmente corrupto, um sistema totalmente destrutivo, mas esse sistema não influencia a nossa fé, nem no Cristo que nós servimos. É verdade. E há de se dizer também que muitas expectativas às vezes são geradas, não é? Que não são bíblicas. É verdade. Né? No coração do povo de Deus, mas prevalecerá sempre a vontade do Senhor. Verdade. Sempre faça-se a sua vontade, prevalecerá sobre toda e qualquer situação. Amém? Pastora, mas nós temos visto sinais muito claros da vinda do Senhor Jesus. Hoje encontra-se muito mais espaço para se falar isso, né? E digo agora especificamente para os cristãos, porque, como diz o hino, né, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E como a pastora vê, essa igreja
a qual encontrará Jesus vindo nas nuvens, essa igreja dos últimos dias. Como a pastora vê esta igreja? Que pode ser a de hoje. É verdade. Não é verdade? É verdade, pastor. A Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas para o servo de Deus. De Gênesis a Apocalipse são mais de 8.000 promessas que foram feitas para nós. E dentre essas 8.000 promessas, ou mais de 8.000 promessas, existe a promessa da volta de Jesus. Jesus voltará. E essa é a nossa esperança. Essa é a viva esperança que Pedro falou na sua carta. Temos uma viva esperança. Mas um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá. Então Jesus, ele nos prometeu que voltaria, nós estamos esperando a volta de Jesus, e essa igreja de hoje, essa igreja atual, ela está vivendo sob esta promessa, a promessa da volta de Jesus. Então nós estamos aguardando Jesus. Perfeito. Para hoje. Perfeito. Voltando, pastor, à questão do ministro, eu gostaria que a pastora falasse sobre todo o contexto que envolve a vida do ministro, né? Suas necessidades, seu sustento, não é? É porque, às vezes, o pastor ele é incompreendido. Não é? Espera-se um super-homem, espera-se um homem que esteja... Ele não vai conseguir atender a expectativa de todos. Isso é um fato. Não é? Ele também tem suas necessidades. Como a pastora vê essa questão das necessidades pastorais? O ministro que foi chamado pelo Senhor, né? O pastor que foi chamado para pastorear, para cuidar de ovelhas. O pastor que foi chamado para proteger essas ovelhas, né? Esse pastor, ele antes dele ser um pastor, ele é um homem. Ele é um esposo, ele é um pai. E ele tem necessidades físicas, emocionais, sentimentais e principalmente materiais. Né? Então o pastor, ele tem as suas necessidades e muitas vezes ele torna-se incompreensível ou incompreendido, né? Melhor dizendo, porque muitos que estão na igreja pensam que o pastor, ele é um super-homem, que ele não tem problemas, que ele não tem dificuldade, que ele está ali pronto para atender as ovelhas, mas nem sempre essas ovelhas se voltam para perguntar se o pastor precisa de algo. Às vezes o pastor está ali chorando por dentro, não é verdade? Mas na frente da igreja está sorrindo, porque tem ovelhas que não compreendem se o pastor chora. Reclamar, então, jamais o pastor pode reclamar. Porque se ele reclamar, a ovelha pode se sentir ofendida. Então o pastor, ele tem necessidades básicas que precisam ser supridas. E a igreja precisa suprir essas necessidades do pastor. Perfeito. A igreja, vamos falar de missões, a pastora é uma missionária. A igreja, por essência, ela é missionária. Esse canal, de Missões, não é? E esse canal também, aí nas nossas apresentações, nós temos um termo Verdelirte, porque nós temos uma ligação com o Missões na Europa, com o Ministério Missionário na Alemanha, e Verdelirte significa haja luz, Isaías 60:1. Então a pastora também tem uma experiência, e antes que a pastora falasse, eu gostaria de falar, talvez aí algo que ganhou assim, virou até um jargão no nosso meio, né? Que as pessoas querem ser missionários na Europa, mas não querem ser missionários na África, não querem ser missionários em países mais, dizer assim, de uma economia mais frágil. Mas como a pastora vê essa questão de missões da igreja, e como a pastora vê essa questão de missões transculturais, né? A pastora tem experiências na África, tem experiência na Europa e tem experiência no Brasil também. E tem experiência em missões urbanas. Então, nos passa uma visão sobre isso? Então, em Marcos 16, no finalzinho ali do ministério de Jesus, Jesus instruindo os discípulos, já no momento final,
Jesus disse assim para os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então Jesus estava orientando aos discípulos que eles tivessem uma vida de mobilidade, de movimento no reino de Deus. Porque ir implica-se em movimentar-se. Então fazer missão é movimento. E nós precisamos fazer missão aqui, ali e além. Porque foi Jesus quem disse também que primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Não é verdade? Então eu entendo missões como Jerusalém, é ali na nossa igreja, onde estamos preparando as pessoas, orientando as pessoas para ser um missionário. Jerusalém, depois a Judéia. A Judéia é o nosso bairro, onde nós estamos ali trabalhando, ganhando os nossos vizinhos para Jesus. Samaria. Samaria pode ser a nossa nação, não é verdade? A nossa nação, precisamos ganhar nossa nação para Jesus. E depois os confins da terra. Confins da terra fala de missão transculturais. É você sair da sua terra, da sua nação e ganhar o mundo. Por exemplo, eu fui à África, mas eu só fui à África, em Angola, depois que o Brasil foi explorado. Depois que eu trabalhei no Brasil, depois que eu trabalhei na minha cidade, depois que eu trabalhei na minha igreja, aí o Senhor me levou para os confins da terra. Eu pude ir na África levar a palavra do Senhor. Que país maravilhoso é a África! Que país receptível é a África! Os irmãos africanos, eles dançam na presença de Deus quando recebem a palavra do Senhor. Também fui na Europa, é outra realidade. A Europa é outra realidade. É um campo que demanda lágrimas.